E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha, onde você estiver aí, sei lá, em Sergipe, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, onde você estiver nesse Brasilzão de cidades infinitas aí, no Goiás, nesse Goiás de muitas cidades. Muito obrigado. Você mais uma vez está no canal Paulo Darama 1970, tá aqui o meu Instagram, Paulo Darama 1970, agradecendo a você, e agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Tranquilo? Beleza? Beleza? Recado dado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Você que não é inscrito no canal, aperta aí o dedinho aí, se inscreve no canal, beleza? Ó, sinta-se à vontade aqui, onde você estiver aí fora desse Brasilzão, né? Se você estiver, sei lá, fora do Brasil, na Argentina, sei lá, no Paraguai, no Peru, se você estiver, onde você estiver nesse mundão de Deus, sinta-se abraçado aqui pelo canal Paulo Darama 1970, beleza? Brigadaço. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se você quiser adquirir alguns dos livros que eu vou falar aqui no vídeo, aqui, algum livro, alguma coisa aqui, algum vídeo, você pode entrar aí pelo link da Amazon, que eu vou deixar o link aí embaixo aí, ó, na descrição, tranquilo? Você vai deixar aí, entra na Amazon e compra lá, beleza? Ajuda o canal Paulo Darama 1970 sempre, tranquilo? Beleza? Muito obrigado mesmo. Então a gente volta já, dentro de 10 segundinhos no máximo aqui, depois que passar os letreiros do canal aqui, vai passar os letreiros, 10 segundos, a gente volta. É o tempo de você ali na geladeira tomar uma água e voltar, beleza, gente? Obrigadão, hein? Valeu, até já. Então, voltei, beleza? Seguinte, chegamos ao quarto volume do Jonathan Swift, né? O Viagens de Gulliver Moderno. Este número 4 do Mochileiro das Galáxias, volume 4 de 5, né? Volume 4 de 5. O Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Este quarto volume escrito aqui, publicado, né, pelo Douglas Adams por volta de 1994. Este clássico, né, pode dizer assim, que é o clássico da ficção científica moderna. A galerinha, né, que considera, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu fico observando as críticas, né, nesses sites. Tem gente que acha esses 5 volumes assim extraordinários. Tem gente que diz que não vale um tostão. Não vale um tostão. Basicamente é uma série de livros, né, que as pessoas ou ama ou odeia. E muitas vezes você conhece, você sabe. No caso aconteceu comigo, você conhece o livro, sabe de qual é, leu o primeiro, mas não leu os 4 últimos, os 4 restantes. Que tá aqui na minha listinha, né, que eu sempre guardo aqui, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias, o primeiro, o Restaurante no Fim do Universo, o segundo, A Vida, o Universo e tudo mais, e o último, né, que seria Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que é esse, e o último, Praticamente Inofensiva, e ainda tem ainda um 6º livro, escrito pelo Eoin Colfer, esta série aqui, ó, da editora Arqueiro, e tem aqui o Douglas Adams aqui na capa, né, bem aqui na pontinha, para você que não sabe, né, você que não conhece, você que nunca foi atrás para saber de qual é, quem é, exatamente o Douglas Adams, falecido em 2001, escritor inclusive do Dr. Who, como eu já falei nos outros três livros. Eu falei pra caramba do Douglas Adams, contei a história dele, falei do Shada, você viu isso tudo aqui. Então nós chegamos exatamente nesse volume 4, que é um livro que para mim, este 4º volume, ele se iguala ao primeiro como muito bom. O segundo e o terceiro, o segundo foi mais ou menos, o terceiro foi bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos, uma leitura rápida. Todos os 4 livros, se você tiver muito espírito e boa vontade, você consegue ler isso aqui em uma semana. Eu peguei esse 4º volume aqui ontem à tarde à noite. Eu já fui concluindo pela manhã, concluindo o livro, pronto para fazer o vídeo. Quer dizer, não, 140 páginas dá para ler rápido, ele é muito bom, como eu falei, o livro dá para você fácil, ficar pau a pau com o primeiro, mas o primeiro ainda é melhor, né? O primeiro é o melhor de todos, mas é algo que obviamente para muita gente vai cansando, né? 5 volumes. E assim, a gente tinha sentido no terceiro volume aquela história toda que a gente contou aqui, que ele tinha escrito lá pro Dr. Who, e aí os diretores lá não aceitaram
bem o texto, aí o texto foi meio que para lixeira, aí ele pegou aquele texto e resolveu transformá-lo no terceiro livro, né, do Mochileiro das Galáxias. Então por isso que é um livro assim muito ele oscila bastante, né? Oscila bastante. E quem chega no terceiro, geralmente, por conta dessas oscilações, reclama muito. Ele tem muitas boas ideias, mas era um roteiro para a série do Doctor Who da época, 1979, 1980, por aí, 81, nessa faixa. Aí ele resolveu transformar num livro e, assim, para muita gente não deu certo. Realmente não deu certo. Também foi cansativo, até para mim. Ler as cento e tantas páginas foi um exercício meio cansativo. Assim, não tão bom quanto o primeiro e o segundo. E eu desconfiava que a partir do segundo, já lá quando eu tinha lido o primeiro há muitos anos atrás, depois eu voltei a ler, eu já considerava que nenhum dos livros restantes chegaria aos pés do primeiro. Aí eu larguei o primeiro livro, larguei a leitura e ficou embaçada durante anos e anos e anos. Até o momento em que eu resolvi pegar, né? Eu falei assim, não, vou pegar, tô precisando de uma série boa pro canal. Eu gosto de ler livros em série. Isso aí já é algo que vem de muitos carnavais, quadrinhos também. Eu gosto de em série eterna, gosto de leituras eternas. Então eu vou pegar aqui o Mochileiro das Galáxias, que não é um livro, uns catatal igual o Duna e tantos outros aí que eu li. Um Stephen King, cada um com 800 páginas, ou o próprio nosso queridíssimo lá, o Robert Ludlum, né, com o Jason Bourne, que é os catatal que você viu aí nos vídeos que eu postei. Nossa, cada um catatal, quer dizer, a série de 3 livros que dá para mais de... São uns 2 ou 3 Guerra e Paz do Tolstói, quer dizer, um negócio que cansa pra caramba muitas vezes, né, que às vezes o próprio autor aqui, ele vai dizer, ele vai brincar aqui com isso, que muitos autores enchem linguiça, né, fazem descrições inócuas na leitura, então vai fazendo o volume, ele diz que isso é coisa de norte-americano, vai fazendo os livros ficarem uns catatal, umas bíblias. Isso o autor, como é que é? O personagem chega em casa, tira o sapato, aí depois tira a meia, aí depois ele vai tomar banho, aí ele toma banho, pega a toalha, depois esse jogo vai tipo, ele vai fazer ironia com isso aqui, que é exatamente esse processo, né? Se você não tem nada a dizer, não fala, não escreve. Se você não tem nada para falar, não fala. Aí ele faz exatamente isso aqui. O que ele tem para dizer, ele diz, acabou. Entendeu? E aí é 140 páginas. Se ele quisesse, ele podia fazer 800 e encher isso aqui. Tipo o Stephen King, né? Stephen King é um usuário desse tipo de escrita. Não vou dizer que o Stephen King é ruim, entendeu? Mas assim, quando as pessoas olham os volumes, olham o livro, olham aqueles catatal, as pessoas não têm coragem de ler. Elas, no mínimo, elas vão pegar o filme para assistir, mas ler que é bom, elas não vão, porque elas ficam com preguiça. Então não tenha preguiça de ler esse Até Mais e Obrigado pelos Peixes, de ler a série do Mochileiro das Galáxias, que é um livro rápido, como eu falei, dá para você ler de um dia para o outro, Se você pegar cedinho, se você for para uma ilha deserta, for para uma praia, você leva os 5 volumes e se você bobeando, dá para ler em uma semana fácil. Os outros eu já não garanto. Mas o Douglas Adams com seu Mochileiro das Galáxias, dá para você ler assim, fácil. Como eu disse, isso aqui eu li em um dia. Peguei um dia e completei o livro todo. E falta mais um. O próximo que eu pegar vai ser exatamente isso. Eu vou começar de um dia pro outro, acabar, sentar, fazer o vídeo, acabou a história. Acabou o Mochileiro das Galáxias. Aí vai para a eternidade, vai para minhas lembranças, as minhas memórias. E encerramos o papo, beleza? Tranquilo? O que é isso aqui? Depois desse preâmbulo de 7 minutos, nós temos novamente o nosso Arthur Dent. O Arthur Dent está voltando para a Terra. Ué, como assim? A Terra não foi destruída? A Terra não foi destruída lá para a construção de uma pista lá no universo, no espaço, uma autoestrada que ia ser passada ali exatamente onde tinha o planeta Terra. Aí os Vegans vêm lá e pimba, explode o planeta Terra, acabou o planeta Terra. O Ford Perfect e o Arthur Dent, eles conseguem fugir numa nave espacial. Isso foi no primeiro, beleza? Eles conseguem fugir numa nave espacial e vão aí vagar pelo universo. E o Arthur Dent e o Ford Perfect se envolvem
em um monte de situações esdrúxulas, conseguem salvar o universo, acho que umas 2 vezes aí nessa brincadeira. Eles são salvadores do universo. Aí nós chegamos aqui no Até Mais e Obrigado pelos Peixes, este livro aqui, Até Mais, simplesmente o Arthur Dent chegando no planeta Terra, ele sendo deixado por uma nave, né, a gente começa com a história exatamente, ele tá descendo a nave, larga ele numa autoestrada lá, perto de uma cidadezinha lá onde ele morava lá no primeiro volume, assim, sem explicação nenhuma, as pessoas ficam assim, uai, como assim? Não foi destruído o planeta Terra? Como é que do 3 pro 4 o Arthur Dent está voltando para a Terra como se nada tivesse acontecido? Perguntas. Que o próprio Arthur, ele vai se fazer também, né? Ele vai se fazer. A gente encontra ele na estrada, ele é largado na autoestrada, então num tempo chuvoso, ele tá indo lá para a cidadezinha, a cidade dele. Aí passa um carro, passa um Alfa Romeo, passam os carros e vai jogando água nele, vai dando uns banhos de água suja nele, até que um carro, ele pedindo carona, um carro dá uma carona, e nesse carro tem uma mulher chamada Fenchurch, entendeu? Ela não é motorista, ela está com o irmão, essa Fenchurch está lá no fundo do carro, e ele vai conversando com o irmão dessa Fenchurch, até chegar na cidade lá, e aí ele vai para casa, volta para casa dele, a antiga casa dele, depois de 8 anos, tá? Passam-se 8 anos do primeiro livro para esse aqui, sendo que 5 ele passou na pré-história. Ele passou na pré-história, 5 anos. Então se passaram-se 8 anos, ele volta para casa, as coisas dele estão lá na casa dele, tudo bonitinho, o boteco continua lá, o bar, o pub, né, continua lá, tranquilo. E eles questionando, tem uma coisa errada. Assim, eu voltei pro planeta Terra, tem assim, o que é, né, que tá esquisito isso, assim. Ué, ele mesmo se pergunta, o planeta Terra a Terra não foi destruída? Não existe o planeta Terra do passado, da pré-história, que foi colocado lá atrás. A gente soube disso lá atrás, inclusive como ele foi passar uma temporada lá de 5 anos na pré-história do planeta Terra, que foi reconstruído. Mas não o planeta Terra do momento, que quando ele chega, ele encontra lá as coisas dele do mesmo jeitinho como quando ele saiu. Entendeu? Aparentemente ali não houve nenhuma explosão, não houve uma destruição do planeta Terra. Entendeu? Ele chega em casa, aí ele toma seu banho, calça seu sapatinho, bota sua meia, etc. Vai no bar, lá no pub, conversa com os caras, conversa com os caminhoneiros, troca uma ideia. Ele tá sempre pensando nessa Fenchurch, nessa menina que ele encontrou, que ele achou ela graciosa, mas misteriosa, né? Aí ele fica com ela na cabeça, procurando, né? Meio que se apaixonou, né? Eu acho que depois de 8 anos fora do planeta Terra, nas confusões que ele se envolveu, a primeira mulher que ele vê à vista, ele já se apaixona, ó, beleza. Ele tem um aquário, e ele recebeu de presente um aquário, onde nesse aquário está escrito Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que é o nome do livro. Entendeu? Aí ele tá saindo de carro, com o carro dele velho lá e tal. Aí quem ele topa numa estrada pedindo carona? A Fenchurch. Oi, legal. A Fenchurch estava indo para Londres, estava indo para pegar trem. Aí justamente por uma coincidência fantástica, exatamente a Fenchurch está lá pedindo carona, e ela pega carona com ele está apaixonado por ela, ele fica pedindo o tempo todo para ela, não, eu te levo a Londres, eu tenho umas coisas para te contar, ela também, eu tenho uns negócios para te contar, umas coisas estranhas que aconteceram comigo, parará, tem uns acontecimentos aí, umas situações que ocorreram comigo, que eu achei esquisitíssimo. Aí ela conta para ele que ela estava num lugar, aí simplesmente ela teve um surto, um sonho, de que o planeta tinha sido destruído. Buf! Aí ela acorda depois no hospital, justamente quando o Arthur Dent está voltando para o planeta Terra. Ela acorda no hospital. Assim, não se sabe, eles pensam se isso foi uma alucinação coletiva, o que aconteceu para justamente eles estarem assim, tendo essas mesmas situações. O livro toma uma característica bem mais romântica, né? Ele não é como os outros 3,
que era aquelas aventuras, aquelas coisas espaciais, caindo de nave em nave, não. Nesse, a história é que ela gira em torno do romance do Arthur Dent com essa Fenchurch. Os dois, né? Aí o Arthur Dent mostra para ela que ela pode voar. Aí os dois saem voando. Assim, bem Fernão Capelo Gaivota, que é a capa do livro aqui, ó. Fernão Capelo Gaivota, eles voam pelo planeta, passam perto de aviões, uma coisa lindíssima, os dois, uma coisa romântica, os dois se beijam no ar, os dois caem, mas depois mas o Arthur Dent se recupera, eles ficam abraçados no ar, voando para lá, voando para cá, uma coisa bem bacaninha. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, fica bem romântico, diferente. Até eu ouvi pessoas dizendo que provavelmente o Douglas Adams estava apaixonado nesse momento que estava escrevendo o livro. Aí ele mudou a linha que estava vindo nos últimos 3 livros, né? Estava vindo nos últimos 3 para fazer essa história mais romântica, mais romantizada, com Arthur Dent e sua namorada Fenchurch rodando para lá e para cá, uma coisa bem romântica, bem, como eu falei, bem Fernão Capelo Gaivota. Bem Fernão Capelo Gaivota, segundo alguns aí que eu li, deu minhas risadas, né? Dei minhas risadas, porque Fernão Capelo Gaivota eu li lá nos anos 80, aquela história do passarinho. Lembra a história do passarinho que aprendia a voar? É o Fernão Capelo Gaivota. O cara comparou, né, o Mochileiro das Galáxias ao Fernão Capelo Gaivota. Desse jeito. nesse nível. Deixa eu pegar umas passagens aqui, ó, que eu separei, muito boas, muito boas. Deixa eu pegar essa primeira aqui. Aqui, ó. Malditas chuvas de abril. Detesto, detesto, detesto. Arthur estava olhando fixamente para fora da janela, franzindo a testa. Uma chuva fininha e ensolarada pairava sobre a estrada. Fazia 2 meses que ele voltara para casa. Retomar a sua vida havia sido ridiculamente fácil. As pessoas tinham uma memória incrivelmente curta, inclusive ele. 8 anos de perambulações malucas pela galáxia agora lhe pareciam não como uma espécie de pesadelo, mas como um filme gravado na TV que ele deixara esquecido atrás de um armário sem a menor vontade de assistir. Um efeito que ainda permanecia, porém, era sua alegria por estar de volta. Agora que a atmosfera da Terra havia se fechado de vez sobre a sua cabeça, pensou ele, completamente enganado, tudo no planeta lhe proporcionava um extraordinário prazer. Olhando o brilho prateado dos pingos de chuva, sentiu-se na obrigação de discordar. Bem, eu gosto delas, disse de repente, e por vários motivos. São leves e refrescantes, cintilam e fazem a gente se sentir bem. O homem bufou debochado. É o que todos dizem, comentou com a cara fechada do outro canto na mesa. Era um motorista de caminhão. Arthur sabia disso porque o seu comentário inicial e absolutamente espontâneo havia sido: sou motorista de caminhão e detesto dirigir na chuva. Irônico, não é? Irônico pra cacete. Se havia uma conexão lógica oculta entre os dois fatos daquele comentário, Arthur não foi capaz de adivinhá-la e apenas resmungou de maneira afável, mas sempre chapapo. Ainda assim, o homem não tinha parado de falar naquela hora e continuava falando agora. Sempre dizem a mesma coisa sobre as insuportáveis chuvas de abril, disse ele. Tão insuportavelmente boas, tão insuportavelmente refrescantes, um clima tão insuportavelmente agradável. Inclinou-se para a frente, fazendo uma careta feia, como se estivesse prestes a dizer algo sobre o governo. O que eu quero saber é o seguinte: se o tempo vai ficar bom, por quê? Ele quase cuspiu. Não pode ficar bom sem essa maldita chuva. Arthur desistiu. Decidiu abandonar o seu café, que estava quente demais para ser bebido depressa e ruim demais para ser bebido frio. Bom, vejo que já estou de saída. Já está de saída, disse levantando-se. Tchau. Deu uma parada na lojinha do posto de gasolina e depois atravessou o estacionamento, fazendo questão de desfrutar um pouco aquele agradável chuvisco no rosto. Havia até mesmo, como pode notar, um tênue arco-íris resplandecendo sobre as colinas de Devon. Desfrutou aquilo também. Entrou no seu velho, mas amado Golf GTI preto, saiu cantando os pneus e seguiu, deixando para trás as ilhas de bombas de gasolina em direção à estrada de acesso de volta à rodovia principal.
Estava enganado ao pensar que a atmosfera da Terra havia finalmente se fechado para sempre sobre sua cabeça. Estava enganado ao pensar que algum dia seria possível deixar para trás a emaranhada teia de irresoluções para a qual as suas viagens galácticas o haviam arrastado. É aí que ele vai encontrar exatamente a menina, né? A tal da Fenchurch. Ele vai encontrar a Fenchurch, aí eles vão começar aí uma história. Vão começar uma história que vai até o final do livro. Deixa eu ver mais uma passagem aqui, ó. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Tem muitas coisas bacanas aqui. Esse livro, ele tem umas passagens bem interessantes. Deixa eu ver se eu dimensiono aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui e separar aqui. Tem uma coisa aqui, né, que alguns personagens, o Ford Perfect aparece pouco no livro, né, mas aparece mais pro final, e o Marvin, que é o personagem mais popular do livro, né, óbvio, dos livros todos, o Marvin é disparado, o robô com problemas depressivos, né, ele vai aparecer só no finalzinho, num final bem melancólico, tá, um final bem melancólico, mas o Ford Perfect aparece no meio da história, ó. Ford Prefect apareceu um dia depois desse com ressaca e queixando-se de que Arthur nunca atendia o telefone. Ele aparentava estar realmente muito mal, não só como se tivesse sido puxado através de uma cerca viva, ao contrário, mas como se a cerca viva em si estivesse ao mesmo tempo sendo puxada ao contrário através de uma ceifadeira e debulhadora. Cambaleou pela sala de Arthur, rejeitando todas as ofertas de ajuda, o que foi um erro porque o esforço fez com que ele perdesse o equilíbrio de vez. E Arthur teve, no fim das contas, que arrastá-lo até o sofá. Aí eles vão entrar em contato, eles vão começar a conversar, trocar uma ideia. O Ford Prefect tá bem, o negócio aqui tá bem, né? O humor aqui tá meio devagar, né? Pra dizer assim, né? Eles estão aqui discutindo sobre uma série de circunstâncias. Aqui vai ter aqui até uma parte que vai falar aqui, ó. O Guia do Mochileiro das Galáxias e o Momento de Lucidez Ponderada, o que é praticamente único em suas atuais 5.975.509 páginas, diz o seguinte sobre os produtos da Companhia Cibernética de Sirius. É muito fácil não enxergar sua inutilidade essencial devido à enorme realização que você sente ao conseguir finalmente fazer com que eles funcionem. Em outras palavras, essa é a sólida base sobre a qual o sucesso da companhia em toda a galáxia está apoiado. Os seus erros de projeto fundamentais são completamente ocultados pelos seus erros de projeto superficiais. E esse cara, esbravejava a Ford, ainda estava se esforçando para vender mais dessas coisas. Era a sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas e vender sistemas substitutos de música avançados para os seus restaurantes, elevadores e barzinhos. Ou então, se eles por acaso não tivessem restaurantes, elevadores e barzinhos, ainda para acelerar o crescimento da sua civilização, até que eles tivessem essa droga toda. Onde está o maldito café que eu pedi? Joguei fora. Faça mais. Lembrei agora o que fiz depois. Salvei a civilização tal qual a conhecemos. Sabia que era algo assim. Voltou o trópico para a sala, onde continuou falando sozinho, esbarrando na mobília e fazendo uns sons de bip-bip. Tava meio zureta, né? O Prefect. Aqui, ó. Aí vai aparecer um disco voador no planeta Terra, novamente. Vai aparecer, que vai causar uma celeuma. Vai ser tipo aquele filme O Dia que a Terra Parou, né? Com um robô que vai descer... Claato baratanítico, vai descer exatamente para trazer algumas coisas, como o Ford estava falando aqui, em benefício do planeta. Nem tão benefício assim. Ó. O disco voador no qual o Ford Prefect viajou clandestinamente causou a maior comoção em todo o mundo. Finalmente não havia mais nenhuma dúvida ou possibilidade de erro, nenhuma alucinação e nem misteriosos agentes da CIA flutuando em reservatórios. Daquela vez era real, era definitivo, era total e definitivamente definitivo. O disco voador desceu com um magnífico desdém por qualquer coisa que pudesse estar abaixo dele e esmagou uma extensa área de algumas das propriedades mais caras do mundo, incluindo uma boa parte da loja Harrods.
A coisa era enorme, com quase 2 quilômetros de extensão, prateada, esburacada, chamuscada e desfigurada com as cicatrizes de inúmeras batalhas espaciais violentas, lotadas com selvageria à luz de sóis desconhecidos para o homem. Uma escotilha se abriu, demolindo uma seção de gastronomia da Harrods, demoliu a Harvey Nichols e, com um rangido final de arquitetura torturada, derrubou o Sheraton Park Tower. Após um longo e angustiante momento no qual se ouviram estrondos e resmungos de maquinaria destruída, de lá saiu descendo pela rampa um enorme robô prateado com 30 metros de altura. Claato Baradanitico, do dia que a Terra parou. Ele fez um gesto levantando a mão. Eu venho em paz, anunciou ele, acrescentando após um longo momento de esforço. Leve-me ao seu lagarto. Ford Prefect, é claro, tinha uma explicação para aquilo tudo, enquanto assistia com Arthur as repetidas reportagens frenéticas na televisão, que por sinal não tinham nada a dizer, além de anunciar que a coisa tinha causado um prejuízo tal avaliado em tantos bilhões de libras e que tinha matado aquele outro número completamente diferente de pessoas, e depois repetiu tudo novamente, porque o robô desde então estava prostrado, balançando levemente o corpo, emitindo pequenas mensagens de erro incompreensíveis. Ele vem de uma democracia muito antiga, sabe? Você está querendo dizer que ele vem de um mundo de lagartos? Não, respondeu Ford, que àquelas alturas já estava um pouco mais racional e coerente do que antes, tendo finalmente sido forçado a tomar uma xícara de café. Nada tão trivial. Nada assim, tipo isso tão incompreensível. No mundo dele as pessoas são pessoas. Os líderes é que são lagartos. As pessoas odeiam os lagartos e os lagartos governam as pessoas. Genial isso aqui, cara. Ai, meu Deus. Ué, comentou Arthur. Achei que você tinha dito que era uma democracia. Eu disse, afirmou Ford. E é. Então, quis saber Arthur, torcendo para não soar ridiculamente estúpido. Por que as pessoas não se livram dos lagartos? Isso, sinceramente, nunca passou pela cabeça delas, disse Ford. Como elas têm direito de voto, acabam supondo que o governo que elegeram é mais ou menos parecido com o governo que querem. Quer dizer que eles realmente votam nos lagartos? Ah, sim, disse Ford dando de ombros. É claro. Mas, perguntou Arthur sem medo de ser feliz. Por quê? Porque se deixam de votar em um lagarto, explicou Ford, o lagarto errado pode assumir o poder. Você tem gin? O quê? Eu perguntei, disse Ford, com um tom crescente de impaciência estranhando-se em sua voz. Se você tem gin, vou ver. Conte-me sobre os lagartos. Ford deu de ombros novamente. Algumas pessoas dizem que os lagartos são as melhores coisas que já lhe aconteceu, explicou ele. Elas estão completamente enganadas, é claro, completa e absolutamente enganadas, mas é preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Mas isso é terrível, disse Arthur. Olha, meu camarada, disse Ford, se eu ganhasse $1 altariano cada vez que eu ouvisse um fragmento do universo olhando para o outro fragmento do universo e dizendo, isso é terrível, eu não estaria sentado aqui como um limão procurando por um gin. Mas não ganho e aqui estou. Enfim, por que você está assim todo sereno, com essa cara de babaca? Está apaixonado? A melhor parte aqui é exatamente essa. Como elas têm direito de voto, acabam supondo que o governo que elegeram é mais ou menos parecido com o governo que querem. Aí eles votam no lagarto para que o lagarto pior não entra. Aí continua essa... Ai, Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai, Deus. Ai, ai. É um negócio incrível, né? Só vou fazer uma reclamaçãozinha aqui, que o tradutor aqui, ele colocou aqui, né? Arthur na página 112. Arthur também voltou seus olhos para o Pacífico. Havia pequenos ituis correndo ao longo do litoral e aparentemente todos com o mesmo problema. Precisavam encontrar comida na areia. Eu procurei sobre esse tal desses ituis no Google, né? E no Google dizendo que isso é um rio, a palavra tupi-guarani para rio, que se abre em duas frentes, uma coisa desse tipo. Que não tem nada a ver com passarinho. Talvez eles quisessem dizer tuiuiu, mas botou aqui ituituis, que não existe. No inglês original é sandpiper, ou popularmente conhecido como o naceja, que é um pássaro
pássaro de perninha. Se eu lembrar, eu coloco a foto dele aqui. Se eu esquecer, procure depois na internet, beleza? Tranquilo? Exatamente esse ponto. O livro vai terminar quando eles encontram finalmente o Marvin, né? Eles encontram o Marvin. Marvin está totalmente destroçado. Por conta lá do volume 3, que eu digo que foi o Marvin. Eu até disse que eu tenho a impressão que foi o Marvin que salvou o universo, não foi o Ford Prefect. Foi o Marvin. Aí eles encontram o Marvin, né? Um pouco mais adiante deles, uma criatura atarracada e desajeitada se arrastava miseravelmente, avançando com penosa lentidão, meio mancando, meio gaguejando. Só para não esquecer que aquela história do Ituiuiu aí, sei das quantas, é criação do tradutor aqui, tá? Não existe isso não, beleza? O tradutor colocou esse trem aqui, que não tem no original, fui lá no original, não tem, beleza? Só para não ficar aqui por alto aqui, tá? Essas coisas de tradutor. Decidiram... Um pouco mais adiante, a criatura andava tão devagar que eles logo alcançaram a criatura e puderam ver que era feita de um metal gasto, marcado e retorcido. Gemeu para eles quando se aproximaram, despencando no chão quente, seco, coberto de poeira. Tanto tempo, gemeu ele. Ai, tanto tempo, e tanta dor, mas tanta, e tempo demais para lamentar essa dor. Se fosse apenas um ou outro, dava até para aguentar, mas os dois juntos realmente acabam comigo. Ah, oi, você outra vez. Marvin, disse Arthur bruscamente, agachando-se ao lado dele. É você? Você continua imbatível quanto às perguntas super inteligentes, não? Gemeu ele. O que é isso? Perguntou Fenchurch, num sussurro alarmada e agachada atrás de Arthur, agarrando-se no seu braço. Um velho amigo meu, disse Arthur. Amigo? Resmungou o robô tristemente. A palavra morreu numa espécie de estalo e lascas de ferrugem saíram de sua boca. Sinto muito, mas preciso de um tempinho para tentar lembrar o que essa palavra significa. Os meus bancos de memória já não são mais os mesmos, sabe? E qualquer palavra que caia em desuso por alguns poucos zilhões de anos tem que ser transferida para um banco de memórias auxiliar. Ah, aqui está. A cabeça danificada do robô estalou um pouco como se estivesse pensando. Que conceito peculiar, pensou ele mais um pouco. Não, disse ele finalmente. Acho que nunca conheci um desses. Sinto muito, não posso ajudá-lo nisso. Aí vai. Aí eles encontram o Marvin, eles carregam o Marvin que está todo quebrado, entendeu? Todo quebrado. Vai ser o final aqui. Eles estão atrás de uma mensagem. As letras dessa mensagem, né? Se você juntar aí vai dar: nós nos desculpamos pelo inconveniente. Quem são quem escreveu essa mensagem? Foram os golfinhos. Os golfinhos foram embora. A menina lá, a Fenchurch, estava desconfiada, né? Tinha umas reportagens dizendo que os golfinhos todos tinham desaparecido. Não há mais golfinhos. Os golfinhos desapareceram. Mas eles deixam uma mensagem. Que é exatamente: nos desculpamos pelo inconveniente. Os golfinhos não estão mais na história. Inclusive, nós, como eu falei aqui, até mais e obrigado pelos peixes, é a mensagem que os golfinhos deixam para as pessoas do planeta Terra, né? As pessoas do planeta Terra, que são exatamente que eles não querem mais viver nesse mundo. E, inclusive, tem uma música que eu não vou, obviamente, botar ela aqui cantando, mas eu vou ler a letra, que é exatamente a letra: até mais e obrigado pelos peixes. É exatamente isso aqui, ó. Até mais e obrigado pelos peixes. Que pena que tenha que terminar assim. Tentamos avisá-los todos, mas, ó céus, vocês podem não compartilhar do nosso intelecto, o que poderia explicar seu desrespeito por todas as maravilhas naturais que crescem em volta de vocês. Até mais, e obrigado pelos peixes. O mundo não está para ser destruído, não há por que ficar aborrecido. Fiquem para trás e deixem que o planeta dissolva em volta de vocês. Apesar daquelas redes de pegar atum, pensávamos que a maioria de vocês era legal, especialmente os pequeninos bebês e suas mulheres grávidas. Até mais e obrigado pelos peixes. Se eu tivesse só mais um desejo, eu gostaria de um peixe gostoso. Se pudesse só mudar uma coisa, nós teríamos todos aprendido a cantar. Venham um e todos, homem e mamífero, lado a lado, na grande piscina genética da vida. Até mais e obrigado pelos peixes. Essa música você vai encontrar ela na internet, tem cantada no YouTube. Se você tiver interesse, tá aqui, ó. Se você tiver interesse,
tem no YouTube, você pode pegar e ouvir, beleza, gente? Só para colocar aqui, para a gente concluir esse vídeo, eu vou colocar aqui o prólogo, né? O prólogo do Douglas Adams, para a gente não deixar de perder nada. Ó, nessa história não aparece o Zanford e nem a outra lá, a Thalia, que ela também não aparece também. Provavelmente pode ser que apareça na conclusão do livro, mas nesse aqui não tem, beleza? Tranquilo? Ó, muito além nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno desse sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde e azulado, absolutamente insignificante. Isso aqui é do Mochileiro das Galáxias. A definição do planeta Terra é um planetinha verde e azulado, absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, segundo o Douglas Adams aqui, né? Segundo a visão dele, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema. A maioria de seus habitantes estavam quase sempre infelizes. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que no geral não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Alguns diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então, uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras, para variar, uma garota sozinha numa pequena lanchonete de Richmond de repente compreendeu o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Desta vez estava tudo certo, ia funcionar e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota e a ideia perdeu-se para todo sempre. Esta é a história dessa garota, que aí ele vai contar exatamente a história da Fenchurch no Até Mais e Obrigado pelos Peixes. So long and thanks for all the fish. So long and thanks for all the fish. Este livro muito bacaninha, muito legal. Como eu disse, ele pode-se dizer que ele está em pé de condições com o Mochileiro das Galáxias, o primeiro, que também é o melhor, é considerado o melhor da série até hoje. Eu não estou esperando o quinto livro, né, que vai ser exatamente o Praticamente Inofensiva, que ele vai ser melhor do que isso aqui. Eu acho pouquíssimo provável. Mas vou ler e mês que vem, se Deus quiser, tem uma resenha aqui no canal Paulo Dharma. Livro bacana, livro bacana. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente mais um livro, o quarto da série, né? Volume 4 da série de 3, né? Que é o Mochileiro das Galáxias. Até mais e obrigado pelos peixes. Este livro aqui. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Semana que vem a gente volta com outro livro, outra resenha, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.